Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Na Sua Casa Podcast. Eu sou o Udo e hoje estou com uma convidada, gente, especial. Ela, já quebrou vários tabus, paradigmas, tudo. Ela foi a primeira presidente mulher do Flamengo. O que é isso? Não foi. Ela já foi para as Olimpíadas. Você sabia que ela já foi? A gente está em momento de Olimpíadas e ela já foi uma atleta olímpica. Estamos falando com Patrícia Amorim. Aê! E aí, Patrícia, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Isso é um ponto bem legal que eu deixei bem claro aqui em relação a essa sua vida de atleta. Assim. A galera recentemente fala muito da ex-presidente do Flamengo e tal, mas assim, você teve uma longa carreira de nadadora. Me conta, como que nasceu isso em você para se tornar um atleta? Quando começou? Olha, começou por acaso, né? Meus pais não eram praticantes de nenhuma modalidade, pelo contrário, até fumavam. E a minha irmã tinha problema de asma, o médico recomendou a natação, minha irmã mais velha. Naquela época, início dos anos 70, não tinha natação de bebê, como tem hoje nas academias, nos clubes. Mas eu gostava muito de água, então o professor deixava eu mergulhar, botar o pé no fundo da piscina, eu tinha 3 anos de idade, e saí. E aí, de tanto acompanhar, ver, eu aprendi a nadar, um pouco, meio que sozinha, com a ajuda do professor, ali fora do horário, e eu comecei a nadar. E com 5 anos eu já fiz a primeira travessia, Flamengo-Urca. Praia do Flamengo a Praia da Urca, 1.800 metros. 5 anos? 5 anos. Cara, que fantástico. Então, assim, é um talento, que eu nem sabia que tinha, minha família sabia que tinha, mas que foi descoberto. Entendi, mas você amava aquilo então, você já claro, viu que foi amor à primeira vista. Aí, a partir dali, eu comecei, enfim, os professores, os treinadores começaram a perceber que tinha um potencial, mas daí ser um potencial, até a consagração disso, né, a realização disso é um caminho muito longo. Né? E então, como foi essa formação para se tornar um atleta? Eu aprendi a nadar naquela época, era na escolinha do Botafogo, mas era só a nível escolinha, porque a idade mínima era 8 anos. E aí eu, com 7 anos, fui para o Flamengo, antes da primeira categoria oficial, que é Mirim. E ali no Flamengo realmente aí despertou, porque eu comecei a perceber que eu conseguia treinar junto com os meninos, que eu era mais rápida do que as meninas, e que cada resultado positivo eu tinha algum ganho, não era só de medalha, né? Tinha toda uma mágica naquilo ali. Tinha a questão da liderança, da torcida, tinha as bolsas de estudos, tinha as vantagens que eu comecei a perceber que quanto mais rápido eu nadasse, quanto mais eu me dedicasse, eu ia conseguir avançar. E assim foi o primeiro campeonato estadual, depois o primeiro campeonato brasileiro, primeiro campeonato sul-americano, pan-americano. Você criança já tinha noção que você era um atleta ali que estava disputando, que vivia disso, né? Vivia abrindo portas e tal. A minha irmã mais velha, ela foi da seleção brasileira, então abriu muita possibilidade para mim, né? Eu comecei a perceber... eu ia no aeroporto, delegação do Brasil, uniforme do Brasil, viagens internacionais, e aquilo era muito legal. Ela contava e aquilo para mim era um sonho. E ela era de uma geração anterior à minha. E aí eu comecei a sonhar, eu quero também, né? E a partir dali, a gente passou alguns anos na seleção, nós duas juntas. Depois legal. eu seguia... Mas quantos anos, mais ou menos? Eu tinha 13, 14, 15 e a Paula tinha 3 anos a mais. 16, 17, 18. A gente passou ali uns 3, 4 anos na seleção brasileira. Foi bem interessante. E como é isso? Você ir para uma seleção do seu país, assim, é o momento que você fala, eu sou incrível. boa. Assim, cheguei lá, né? Cheguei lá. Porque o Brasil não é pequeno. Não são poucas pessoas que nadam, né? Claro que não é como o futebol, mas quando se vai a um campeonato brasileiro juvenil ou de categoria de base, são centenas, às vezes milhares de pessoas competindo. Então não é simples. Mas eu comecei a nadar, comecei a ter resultados positivos, quis mais e mais e mais e percebi que eu precisava treinar mais do que os outros. E fazia mais do que os outros.
E uma dúvida, assim, em relação à carreira do nadador, assim. Normalmente, isso começa muito cedo, né? Eu acho Muito que qualquer cedo. atleta olímpico, né? Só se o cara for um fenômeno, assim, que despertou com 12, 15 anos, mas normalmente é bem cedinho, já começa as competições e é sempre viajando, né? Vai para um lugar, viaja para um país. Você tem algumas oportunidades também de estar em alguns lugares que normalmente não é normal estar. Não. E como que é isso? E que meus familiares nunca tinham sonhado em conseguir chegar, né? Não, isso é muito legal, né? E Muito dava para legal. conhecer os lugares ou era mais para competição? Mais para competição. Mas não importa. Alguma coisa a gente sempre conheceu, alguma troca cultural sempre tivemos. Então, é uma experiência única, né? Viajar para fora do Brasil representando o país é realmente uma honra muito grande. Legal. A gente sente isso, sente que tem um país por trás, tem uma expectativa por trás. E uma isso cobrança é sério. também maior, né? Não é brincadeira, né? Entendi. E a sua maior superação como atleta? Olha, eu tive um desafio por ser mulher e na época que eu competia, né? Hoje não. Mas naquela época eram poucas as mulheres que praticavam esporte em alto nível. Poucas chegavam à Olimpíada. Isso, Brasil. Isso. Então, o que acontece? Na Olimpíada que eu fui, em 1988, em Seul, só foram 35 mulheres de todas as modalidades. E isso é muito pouco. Teve uma polêmica, né? Em relação às mulheres, não foi? Isso. O que aconteceu? Na natação, as mulheres não iam há 16 anos, né? Teve um buraco aí, um hiato. Também não tinha critério, a gente vinha do regime militar. Então, era uma época esquisita para as mulheres, né? As mulheres até sonhavam com espaço, mas sequer podiam ousar e desafiar esse mundo masculino, que era o mundo do esporte. Perfeito. De dirigentes homens, de técnicos homens e de uma massificação muito maior de meninos praticando qualquer esporte do que as meninas. Na natação, as mães diziam que as mulheres iam ficar musculosas. Hoje é um padrão de beleza, mas naquela época não era feio. Então, é complicado. E aí não tinha um critério definido, um índice para se conquistar, né, conseguir minha vaga, como tem hoje. E aí, em 84, era uma Olimpíada de boicote, eu tinha 15 anos. Uma Olimpíada tranquila, porque a cortina de ferro não ia, que eram aquelas alemãs orientais, então não era uma Olimpíada tão forte assim. E eu tinha ido para uma Copa Latina, e a italiana, que venceu a prova, eu fui segunda, e a mexicana, que foi a terceira colocada, elas foram e tiraram 7º e 8º lugar, entraram na final. Então era uma Olimpíada extremamente possível para que eu chegasse à final. E final A. Mas eles não levaram. E simplesmente não tinha um critério, um índice para se alcançar. Simplesmente levavam, se tinha patrocínio, se tivesse dinheiro ou não, a justificativa é que não tinha verba. Perfeito. Mas os homens sempre iam. Mesmo que eles não chegassem nem perto de uma final, eles sempre iam. Desde garoto eles iam e eles não tinham medo de não ter representatividade. Eles sabiam que os bons nadadores sempre teriam essa chance. As nadadoras sabiam que não teriam essa chance. Então, acho que meu papel fundamental foi, primeiro, uma militância enorme, brigando com dirigentes, com o Comitê Olímpico da época, para que tivessem critérios pré-estabelecidos, índices. Que isso aconteceu em Seul. Depois, vamos dizer assim, não é nem resiliência, não, só. É persistência, superar todos os desafios psicológicos que um atleta precisa ter para treinar mais 4 anos e aí obter 2 índices como eu conseguia e ter o direito de participar. Então, essa foi a minha missão. E isso eu acho que eu deixei para essa geração que... isso é muito legal, as gerações, né? que vieram depois. E eu acho que... E foi aí que despertou também isso de dar para brigar para conseguir algo, né? Para conseguir o justo. Assim. Olha, eu posso te dizer que eu não tinha essa certeza, né? A gente, na época, faz de coração, também, romântico, apaixonado, não percebe
o quanto que você faz hoje, não percebe o papel do ídolo, né? O quanto representativo é o que você conquista hoje para as gerações futuras. A gente tem um exemplo do voleibol, seleção de prata, até chegar na seleção de ouro, que é muito evidente e perceptível para um brasileiro. Mas quando a Poliana Okimoto ganhou a medalha olímpica aqui na Rio 2016, na maratona aquática, e escreveu um livro e dedicou um capítulo inteiro à importância do ídolo, disse que o ídolo tinha sido eu, né? Então eu falei, valeu a pena demais, né? Sei lá, mais de 30 anos depois, eu fiz diferença para que as gerações chegassem. E as mulheres hoje, a gente tem uma chance real de medalha com a Ana Marcela na maratona aquática. Nas provas que eu nadava, 800 e 1.500, principalmente 1.500 hoje, que não era nem uma prova olímpica, hoje é, 3 atletas fizeram índice, só vão 2. Quer dizer, coisa que evoluiu demais, né? Então eu acompanhei isso e acho que dei minha contribuição. Eu fico muito satisfeita com essa trajetória, né? Legal. Não foi em vão, sabe? Não foi uma coisa pessoal individual. O resultado foi individual, mas se perpetuou no coletivo da modalidade, né? Legal. E assim, dá uma força para as próximas gerações e tal, dá uma força para aquilo tudo ali. Isso. Exatamente, eu não tinha essa certeza, sabe? Mas hoje eu super realizada. Que legal. E conta como foi, assim, como você chegou nas Olimpíadas ali, o que é aquele ambiente de você viajar com milhares de atletas e tem atletas do mundo inteiro, como que é isso? Você falou, fiquei até arrepiada. É um sonho, porque não é só o ambiente, é tudo que representa, né? O movimento olímpico, ele tem a questão da sustentabilidade, da paz mundial, da representatividade do seu país, né? Ser o representante das pessoas, do seu povo, tem tudo isso. Mas, além disso, tem uma coisa que é o que separa o praticante, o atleta, do acima da média. Né? É uma mudança, de fato, de patamar. Né? É outro nível. Assim, é a consolidação do que é uma carreira de atleta. Participar de uns Jogos Olímpicos de forma competitiva, né, porque sempre é competitivo, você tem que alcançar marcas para se credenciar a estar entre os melhores do mundo. Então, e isso é feito no Comitê Olímpico Internacional, na Federação Internacional de Natação, então não é simples. E quando se chega lá, você tem a sensação assim, missão cumprida, né? Eu não tenho frustração nenhuma. Todos os sonhos foram realizados. A partir daqui é lucro. A minha colocação, o meu recorde, se chegar a medalha. Mas, assim, o fato de estar entre os melhores do mundo, assim, eu sou diferenciada. Que legal. Não, muito legal. E eu legal. acho que o brasileiro em si, ele é muito focado em vitória. Em medalha, em título. Assim. O público geral. E, de fato, o público geral não tem uma noção do que é uma Olimpíada para um atleta, assim. É exatamente, cara, eu cheguei em tudo aquilo que desde 5 anos lá, eu treinei, eu consegui atingir, assim. E isso deve ser um sentimento fantástico. Eu vejo, assim, eu sou apaixonado por esporte, e eu vejo muitos atletas, assim, sempre alguém faz uma tatuagem, ou guarda, sei lá, um itemzinho das Olimpíadas, assim, exatamente pela importância do que é aquilo ali. E é muito fantástico isso. Eu queria ter uma noção, assim, o que era aquele ambiente de Olimpíada em relação aos outros atletas do mundo, assim. Porque até então, é lógico, você competia, mas você não estava ali naquele ambiente de todos os esportes imagináveis, assim. O que era aquilo ali? Você conseguia interagir com outros atletas de outras modalidades e países? Como que era? É uma troca fantástica, porque ninguém... apesar de terem aquelas lendas, aquelas pessoas muito fora do normal, né? Você convive no mesmo ambiente, de forma igual, né? Então não tem diferença, é o mesmo refeitório, é o mesmo alojamento. E tinha um atleta assim que você fala, eu queria conhecer tinha e conheci, porque foi até uma coisa interessante. Tinha um nadador que chamava Vladimir Salnikov. Ele foi considerado o nadador do século, né? E ele era um russo, ele tinha sido campeão olímpico em 80, com boicote ele não foi em Los Angeles, e voltou 8 anos depois e venceu a mesma prova.
é uma coisa bem difícil, né? Vencer uma prova depois, no auge da sua carreira 8 anos depois, né? Com um hiato no meio, com aquela confusão política no meio dessa carreira esportiva. E aí, eu vi a prova, foi uma prova emocionante, as pessoas aplaudindo, mas quando ele chegou para jantar no refeitório, o mundo inteiro se levantou, assim, todos os atletas, e aplaudiam. Então, e todo mundo sai da frente. Foi uma coisa, assim, né, impressionante, que ele também não esperava, né? Uhum. Você chega para jantar, né, depois da sua prova, ok, tá feliz, ninguém fica com a medalha pendurada, você vai de bermuda e tal, e todas as pessoas levantavam e batiam palma. Então, isso, eu acho que isso na vida dele não tem preço, né? Foi muito legal. Como eu vi também, uma coisa que me chocou bastante, que as meninas da ginástica olímpica, na época que se chama ginástica artística, romenas, elas entravam dentro do vestiário feminino, onde o treinador não entrava. E tinha umas máquinas refrigerantes. A atleta quase nem bebe refrigerante, não cabe, né? Mas tem. E elas ficavam tomando refrigerante escondido, porque elas eram proibidas, e subiam na balança, né? Dentro do banheiro. Aquele negócio me causava assim, uma tristeza profunda, porque é quando eu acho que será que isso tudo vale a pena? Né? Será que isso tudo vale a pena? Porque e toma refrigerante e sobe na balança. Eu ficava olhando aqui, às vezes entravam na sauna, e eu fiquei muito impressionada. Quer dizer, tem coisas que são positivas, né, que o esporte te conduz a uma vida muito bacana, saudável, e outras em que o sacrifício tem que ser avaliado. Até onde eu quero isso, né? Eu tô perdendo a linha. Porque naquela época não era como hoje, assim, que os atletas são profissionais, era muito amador. Então eu acho que era muito sofrimento. Hoje tem uma compensação de imagem, de profissão, de continuidade, de possibilidades, que naquela época não tinha. Então eu achava assim, nossa, é muito sacrifício. E elas ganhavam medalha, eu não ganhei. E eu tinha pena delas. Refrigerante. Interessante, né? Interessante, eu acho que são legal. histórias bacanas de serem curiosas como e contadas. Mas como atleta você sente, assim, eu cumpri minha missão como atleta brasileira. Sim, eu saí com uma sensação que eu gostaria de ter feito mais. Eu gostaria que o meu país, na época, tivesse a estrutura que tem hoje, né? De tecnologia. O mundo se tornou globalizado, então a informação chegou. A gente não conhecia o adversário. O intercâmbio era muito difícil, porque até a nossa posição geográfica dificultava muito. As passagens aéreas eram caríssimas. Treinar fora era um sonho impossível, muitas vezes. Hoje não. Hoje a maioria adaptação, dos atletas, a maioria, treinamento em altitude. O intercâmbio é em tempo real. A informação chega. Então está bem... E você consegue nivelar, né? Porque até então você competia só com seus. Você não tinha tecnologia nenhuma, né? Controle de ácido lático, estava chegando aqui. Então... Eu vi uma polêmica recente até da roupa, né? Isso, foi a última trajes. Assim, pequenos detalhes em relação à tecnologia, como ela atinge o esporte que fazem diferença, assim, absurda. Absurda. É, muito legal. E aí, um ponto que você citou, um pouco do amadorismo do passado, que era ali do esporte olímpico, e um pouco do hoje em dia. Como que era também em relação à parte financeira? Assim, o atleta olímpico... Ajuda de custo. Entendi. Então... Hoje são contratos. Era ajuda de custo. E os clubes, algumas vezes, atrasavam a ajuda de custo. Aliás, por muitos anos atrasaram bastante. E a gente competia, treinava muito pela bolsa de estudos na escola particular ou numa faculdade que o clube teria alguma parceria, né, algum convênio, e ficava nisso. Eu ainda consegui ter um patrocínio na época da Que Bom, que me ajudou muito assim, em competições internacionais. O meu clube mesmo, o Flamengo, não pagava as coisas para mim, para poder levar mais um atleta. Isso é uma coisa que eu fazia questão. Já que a Que Bom pode pagar, a gente pode levar mais uma. Então, essas coisas foram importantes. Mas era muito ainda no início era uma transição, né, do amador, do romântico, para uma coisa mais séria. A gente levava muito a sério, mas não tinha como ser mais do que aquilo. A gente não tinha suplemento, não tinha... O treinador era tudo. O treinador era pai, era psicólogo, massagista, era fisioterapeuta. Entendo. Imagina, hoje você tem um especialista para cada assunto. E então, assim, você vivia ali por amor mesmo, assim, ao esporte. Sim. Era muito mais, porque, sei lá,
Porque as pessoas, de fato, têm uma noção que eu não sei se hoje em dia é assim, mas assim, tem essa noção do patrocinador ajudar, e aí se torna rico por isso e tal. E como você vê hoje em dia, assim? Você acha que o atleta consegue ter uma estabilidade financeira, consegue ter... Consegue. Hoje ele consegue. Consegue sim, porque não só tem os clubes e patrocinadores, como tem as bolsas. Bolsa atleta, bolsa treinador. O esporte passou a ser política de Estado. Uhum. Então, o bom atleta, o que é bem classificado, né, o campeão... Um olímpico, assim. Ele tem ajuda do Estado, né? O seu treinador também. E ainda tem, assim, a possibilidade de ir para as Forças Armadas, que também é uma profissão, que também paga, porque existem as Olimpíadas Militares, e muitos são. Então, hoje a possibilidade é muito grande. E então vale a pena, para quem tem talento, se manter o máximo de tempo possível no esporte, sim. Ah, é muito legal. E depois tem a continuidade de, sei lá, trabalhar no staff, ou ser um treinador, ou continuar no meio do esporte. Né? Claro, que é uma tendência, né, muitas vezes. Porque, logicamente, quem vivenciou tudo isso tem uma capacidade de, pelo menos, compreender o atleta de hoje, né? O atleta de ontem consegue compreender muita coisa. Entendi. Então, tem uma vantagem realmente em relação a pessoas que saem da faculdade sem essa vivência. Legal. São coisas que se complementam, né? O estudo com a prática, né? A teoria com a prática. É, bem legal. Agora, até um gancho do que você falou em relação ao estudo, eu pesquisei um pouco sobre a sua vida. Opa. E você, na época de atleta, já estudava. Isso. Tinha que estudar, tinha que se formar e tal. Me formei. Me conta como é importante isso para um atleta ou para qualquer pessoa, assim, do estudo com o esporte. É fundamental, porque o que acontece? Em algum momento, vai acontecer a transição da carreira de atleta para atividade profissional. E você está fora do mercado. Né? E como hoje a vida útil de um atleta é prolongada, ela se estende bastante, muitas vezes eles vão entrar numa vida profissional com quase 40 anos, sem experiência. Sem experiência... O que você sabe fazer? Nadar. Isso. Então, é bem interessante conseguir conciliar, não importa. Estuda-se de noite, faz um número quantitativo menor de matérias, né? Faz menos matérias para se formar, mas não deixa de estar atualizado e ter uma formação profissional, porque lá na frente vai precisar. Sem contar que a carreira, em alguns casos, infelizmente, ela pode ser encurtada por lesões, né? Que isso também faz parte da vida de um atleta. E muitas lesões interrompem a carreira total. A carreira mesmo. Então, se não tiver uma bagagem né, se não abrir esse leque de possibilidade, vai parar no tempo e não vai conseguir... dar continuidade, né? Essa transição, eu acho que a parte aqui, principalmente no Brasil, mais difícil. Quando você sai daquela situação dos holofotes, de estrela, né, o melhor naquilo que você faz para ser mais um em alguma área, Entendi. Né? A cabeça, isso tem que ser muito trabalhado. Hoje o Comitê Olímpico trabalha muito em cima disso. Tem uma assistência, eu acho, o Instituto atualmente, Olímpico, né, do Comitê Olímpico de tentar trazer... Os clubes também têm essa preocupação, né? No pós-carreira, existem palestras, alguns cursos, as pessoas já estão mais antenadas, né? E você, como atleta, teve essa assistência na época do Flamengo? Não tinha nada disso. Eu entrei na faculdade com... tudo na minha vida foi muito cedo, com 16 anos, porque eu pulei um ano na escola. Assim como eu atravessei a Baía de Guarabara com 5 anos, eu também já sabia ler. Não sei, isso foi tudo natural e muito rápido comigo. Então, eu me formei. Quando eu voltei da Olimpíada, em 88, isso era setembro, outubro, em dezembro eu já abri minha primeira escola de natação. Com amigos da faculdade, alguns ex-nadadores. E a partir dali eu cheguei a ter 7 escolas de natação. Tive uma carreira também empresarial bem interessante. Legal. E nova, né? Bem nova. Muito legal. Só que também ao longo do tempo, isso década de 80, no final dos anos 90, na verdade, ali
meio para o final dos anos 90, as academias chegaram com muita força no Brasil e aqui no Rio. Aí elas engoliram as escolas de natação pequenas, as academias pequenas, e eu fui para as grandes academias. Então também montei escola de natação em todas as grandes academias, Rio Sport Center, Estação do Corpo, Bodytech, desde a primeira. Eu brinquei na época até com a Cioli, eu fui comprada junto, os alunos e Foi muito engraçado. Mas assim, eu compreendi esse movimento. Ainda bem, eu sempre fui uma pessoa muito preocupada com o que vai acontecer amanhã. Eu percebi que as academias iam engolir mesmo, como aconteceu, né? E aí, depois eu fui percebendo isso, eu já fui entrando em outras áreas, né? No Flamengo, em 95, o treinador-chefe, que era o Dalteli Guimarães, foi meu treinador olímpico, ele faleceu. E aí não tinha uma continuidade, assim, tinham grandes treinadores, mas não tinha uma liderança. Ele era uma liderança, como a Georgette na ginástica olímpica, como o Buck foi no remo. E aí me chamaram para trabalhar no Flamengo. Isso em 95, já tinha as minhas escolas de natação. E aí eu comecei Aí foi o primeiro mas ponto fora do atleta que você aí eu teve fui no tudo. Flamengo. Eu fui auxiliar, porque as pessoas acham que eu cheguei à presidência do Flamengo assim, olha, eu fui indicado por dia alguém, pra sou noite. casada com alguém, eu sou filha de alguém. Não. Isso foi uma eleição. Você merecer os votos das pessoas, você tem que trabalhar muito, tem que ter um trabalho para apresentar. Ninguém vai chegar num dia e votar em você em qualquer coisa, seja... depois eu também entrei numa área política, mas assim, se você não tiver um trabalho, não tem... não existe. Não existe. E aí no Flamengo eu fui auxiliar técnica, treinadora, coordenadora, supervisora, superintendente, diretora, vice-presidente, fui 5 vezes. Então, para chegar a uma candidatura na presidência do Flamengo, eu ainda fui ganhando alguns títulos. Eu fui laureada, 10 anos de clube, vencendo os 10 anos consecutivos. 5 anos consecutivos ou 10 anos pelo clube, eu tinha os 2. 10 anos depois eu fui emérita. 10 anos depois benemérita. 10 anos depois grande benemérita que eu sou hoje. Né? Eu cheguei no Flamengo em 77. Tenho aí 44 anos de vida história, associativa. Fantástico isso, né? Não falta nada. Não, e isso é Tudo interessante. que tinha eu passei. Não tem mais nada para fazer lá. É só ajudar agora. E já que você ficou tanto tempo passando por vários steps ali dentro do clube, da onde surgiu a ideia de se tornar presidente? Olha, como eu te falei, eu fui vice-presidente 5 vezes. E teve uma época em que o esporte olímpico ali, 2007, 2008, que estava muito bem, sem dinheiro, o clube sem dinheiro nenhum, mas nós tínhamos uma gama de atletas olímpicos que eu ajudei a formar, muitos. E aí eu falo Daniele, Diego Hipólito, Jade na ginástica, a Rosicléia no judô, que nós demos todo o apoio para que ela fosse atleta que foi a treinadora que ela é hoje da Seleção Brasileira de Judô, o polo aquático feminino, o nado sincronizado, a própria natação, que sempre teve uma grande tradição no clube. Mas eu tive um trabalho muito especial no basquete. Porque o basquete do Flamengo, ele tinha hegemonia estadual e tinha tentado, por 2 vezes, com o time do Oscar, com bons dirigentes, chegar ao Campeonato Nacional, mas não tinha conseguido. Chegou até o vice-campeonato. E na época era o brasileiro ainda. Era brasileiro. E aí, em 2007, a gente teve os Jogos Pan-Americanos aqui no Rio, né? Pan 2007. Eu ia todo jogo de basquete, eu ia no vestiário, e ali eu comecei a convencer o Marcelinho Machado que ele tinha que vir para o Flamengo. Como os 2 irmãos já faziam parte do grupo, da equipe de basquete, o Duda já jogava, né? E o Ricardo era fisioterapeuta, eu falei, eu preciso trazer o 3º irmão, né? E o Marcelinho é o Marcelinho. Inclusive, naquele ano foi campeão pan-americano. Ele foi 3 vezes, mas naquele ano também. Ele também. E aí, foram 4 dias conversando e tal, e conversei com a Renata, a esposa dele, ele tinha planos, ele estava na Lituânia. Foi uma ousadia muito grande repatriar um jogador dessa qualidade. Mas o fato é que a gente ganhou o Campeonato Brasileiro. No ano seguinte, nós montamos a liga, né? O Flamengo, o Minas e o Pinheiros montamos a liga de basquete. O Flamengo ganhou o primeiro NBB. Legal. E a base desse time
E você sempre ali por trás, Exato. Tentando... Começou desde 2008. Uhum. Ao longo desse processo, continuei na vice-presidência, me tornei depois presidente. E aí a gente trouxe o Neto, trouxe o Marquinhos, Olivinha, e foi reforçando o time cada vez mais. E o Flamengo hoje é uma potência no basquete. Exato. Ganhou, inclusive, Liga das Américas, Liga Sul-Americana, ganhou o Campeonato Mundial Interclubes. Então, isso me credenciou, foi um case de muito sucesso. Uhum. Tinha os outros, nas outras modalidades. Você vê a natação, de 30 anos para cá, todos os títulos que o Flamengo teve nacional, a nível nacional, todos. Somente eu participei de todos eles, ou como atleta ou como dirigente. Então, mas não teve a repercussão nem a força do basquete. Uhum. E a partir dali, eu já era vereadora, estava no 3º mandato, eu achei que eu poderia concorrer. Era uma ousadia uma mulher concorrer, mas eu já era benemérita, eu estava graduada, e sempre pensei que a gente tinha, principalmente o esporte olímpico, tinha que ter uma representatividade grande no clube, com força política. Sempre teve força, mas para apoiar alguém, mas tinha que ter uma liderança. E eu fui no início com esse intuito. Eram 6 candidaturas, se eu ficar ali em segundo lugar, eu consigo colocar 20% do conselho. Para tentar dar força para os esportes olímpicos. Eu elejo 20% do conselho deliberativo, do conselho de administração. E aí, essa era a ideia. Só que, ao longo do processo, ao longo dessa trajetória, a campanha foi crescendo, a gente foi sentindo que tinha sustentação, e teve o Campeonato Brasileiro em 2009. No dia 6 de dezembro. Aí o Flamengo é campeão brasileiro de futebol, né? Presente, chorei com os meus filhos, foi muito legal. E a eleição era no dia seguinte, no dia 7 de manhã. Eu falei, ficou mais difícil, porque tem um candidato da situação. Mas nunca não deixei de acreditar. Eu sempre achei que quando você entra numa competição, você entra para vencer. Para vencer, lógico. E mesmo que você não vença, o importante é você superar aquele... Na natação é muito fácil perceber. Eu fiz o meu melhor, eu fiz o meu melhor tempo. Se a outra pessoa fez um tempo melhor, dentro do meu limite, eu ultrapassei o meu limiar, né? Eu superei aquela minha condição. Então, minha situação é essa. Eu vou entrar numa eleição, eu vou bem, são 6 candidatos, eu vou bem. Se eu não ganhar, vai ter que fazer muita força para me ganhar. Vai ter que ir muito bem, porque eu vou bem. Acabei ganhando a eleição, e foi muito importante. E, logicamente que o desafio era um desafio, para os dias de hoje, muito difícil. Imagine 10 anos atrás, lógico. 12 anos atrás, né? 2010, 2009, 2010. E você fez algo único, assim, né? Por ser a primeira mulher, assim. Isso é até um ponto que eu queria... O pioneirismo tem seu preço, paga um preço, né? Eu queria entender da intolerância. Isso. Exato. Como que é no meio de tantos homens ali? Porque sim. O futebol, os esportes olímpicos, eu acredito que até essa parte de quem vota ali, de dentro do clube, aquilo que o torcedor geral do Brasil não vê, a maioria é homem, correto? Sim. E como que é, por ser uma mulher, disputar uma eleição no clube? O que você já passou? Assim, Olha, até hoje continuo sendo a única mulher grande benemérita, a única mulher no conselho de administração. Toda hora é a única mulher. Toda hora. Então, o que eu penso, o seguinte, a questão de como as pessoas julgam é individual, porque o futebol ele é muito apaixonante. A bola entrou, é céu, a bola não entrou, é inferno. E às vezes do céu para o inferno é naquela partida. Então isso você não tem como, não existe faculdade para gestão de paixão. É lógico. Aquilo, você fica, você sai, dependendo da paixão daquele momento. Né? A gente teve um ano de 2011 espetacular, a gente começa o ano ganhando a copinha, logo depois o Obama vai ao Flamengo, a gente entrega a camisa e faz uma série de agradecimentos. Imagina, o homem mais poderoso do mundo, eu entreguei a camisa para ele, conversei com ele, conheci a esposa, a sogra, as filhas. É um privilégio. Chega o Ronaldinho, derrubam o portão, então tem tudo aquilo. Ganhamos o campeonato estadual, ficamos até setembro sem perder uma partida. No final do ano teve uns problemas lá de treinador, com o jogador, aquelas coisas que acontecem. Não fluiu, mas fomos a Libertadores. Então, no ano de 2011, se a eleição do Flamengo fosse naquele ano, acho que as pessoas tinham pensado de uma forma. Em 2012, veio os problemas. Porque o Ronaldinho rompe realmente com o Vanderlei.
E, enfim, aquela história que é aquela química que não acontece. E se não acontece, pronto. Aí a culpa não é do ídolo nem do treinador, é do presidente. Eles são sempre ídolos. Mas acho que isso é assim mesmo. Eu só acho que... você vê, aí teve uma eleição, eu tive 20% a mais de votos, mesmo perdendo a eleição. Então, em nenhum momento achei que eu não tive aprovação. Não só minhas contas foram aprovadas sem ressalva, como as pessoas que gostaram aprovaram e foram de novo. Só que veio um dinheiro muito grande, veio um interesse enorme. E achei que, até aí eu acho que é da política, é do jogo. Você está no jogo, você ganha, você perde e a vida segue. Continuo sendo Flamengo, louca, apaixonada, grande benemérita. Recebi a grande benemerência do Bandeira, que entrou depois. Então isso não tem nenhum problema. Muito bem resolvido. Mas o fato de ser mulher, em determinadas situações, é intolerável. Entende? Você percebe o seguinte, fiquei 3 anos no Flamengo e nenhuma rodada do Campeonato Brasileiro ficamos em zona de rebaixamento. Mesmo quando a gente fica lá, fica lá, não está bem, né? Mas nenhuma rodada. Enquanto a gente já teve em situações de muito conflito e os presidentes não foram execrados, né? Então é isso que eu acho. Você vê que uma cobrança eu briguei maior, pelo né? Ninho do Urubu, fiz campanha do tijolinho para começar a construção. Sempre falei a fábrica de craques. Todo investimento aqui será pago. O Vinícius Júnior pagou. Vinícius, Paquetá, Viseu vieram de quem? Quem trouxe o Carlos Noval em 2010? Fui eu, que está lá até hoje na base. Reformulou toda a história do futebol de base do Flamengo, que hoje forma diamantes, né? Hoje é um ativo do clube. Era o que sempre o Flamengo tentou resgatar durante muitos anos, né? E mesmo com esse marketing forte, agressivo hoje, que o Flamengo tem, e administração, né? Sempre se fala muito disso, da questão financeira. Na época que eu estava no Flamengo até hoje, eu trouxe a TIM e trouxe a Adidas, que é o maior contrato de marketing do Flamengo até hoje, um contrato de 10 anos. A gente saiu de um contrato de 17 milhões da Olímpicos para um de 35 milhões anuais da Adidas, que eu assinei dia 26 de dezembro de 2012. Está em vigor. Então, isso foi muito legal. Acho que dei minha contribuição na questão patrimonial do CT, da solução do Morro da Viúva, na melhoria da Gávea. Também estava parada há muitos anos. Muitos anos. A melhoria das instalações da Gávea, contratos de patrocínio e títulos. Títulos no Remo. Foi campeão estadual invicto de futebol e no Remo, campeão TRMA. Nada que mudasse a história, o rumo do que o Flamengo se tornou hoje. Então, é basicamente isso, simples assim. Mas, claro, o Flamengo precisava mais. O Flamengo precisava, e como eu te falei, a minha formação, tudo que eu sou como pessoa e profissional, veio do Flamengo. Eu fui formada ali, então eu sou filha do Flamengo. Então tem coisas boas, tem coisas, de repente, ultrapassadas. E isso que era importante ser observado. O Flamengo precisava sair da situação de muita paixão para ir para uma situação mais financeira, administrativa, profissional. Então hoje você tem CEOs, você tem vários executivos. Ótimo. Né? Então eu fiz parte dessa transição, dessa mudança de quando o presidente disse assim, o clube quebrou, não tem mais dinheiro. Aí entrei, resolvi problemas como o Morro da Viúva, o CT, que as pessoas tinham medo de botar a mão nesse vespeiro, tive essa coragem. O clube continuou e continuou melhor. Então, vida que seguiu. E um ponto até importante falar sobre como você assumiu no Flamengo. Eu lembro que a dívida era mais de 300 milhões, assim. Já era uma situação de salários atrasados e tal. Olha, dentro do essa questão clube. É muito controversa. Porque quem entra depois sempre faz um balanço, diminuindo a importância do que saiu e aumentando... melhorando o seu balanço. É um número a seu favor, sempre. Isso. Então, por exemplo, você coloca dívidas futuras, né? Há um acordo que você vai fazer com um jogador, com um treinador que sai. Aí você superestima, né? Para dizer que você fez um bom acordo, o acordo foi bem menor e que você salvou o Flamengo de gastar... Né? Porque diziam assim, olha, a saída do Ronaldinho vai custar 50 milhões. Ele custou Carlos Eduardo. Compara. Então, assim... tirar dessa paixão e colocar numa proporção,
Tá tudo tranquilo. A questão é que precisava realmente ir para um outro caminho mais, de uma gestão mais agressiva na questão financeira. Perfeito. Isso eu reconheço, aplaudo e agradeço hoje o Flamengo estar nessa situação. E que eu também contribuí para essa boa transição. E eu lembro até um movimento em relação à Copinha. Isso. Dos jogadores e tal, e aí durante a Copinha, ou antes, não sei, alguns saíram, e depois teve até a compra do César, não foi? Sim. E isso foi legal porque na época foi um pouco do resgate do atleta do Flamengo. Isso. Isso é uma coisa que eu brigo em todas as diretorias até hoje. Por exemplo, a gente sempre fez isso, eu sempre trabalhei nisso em todas as modalidades. Isso é uma herança que eu recebia, né, das raízes rubro-negras que o craque o Flamengo faz em casa. Então a gente fazia craques no basquete, fazia craques na natação, em todas as modalidades esportivas e trazia sempre uma grande estrela para somar onde você tinha deficiência. Eu tenho deficiência naquela posição, então eu vou trazer um jogador. Mas a base era sempre formada em casa. Então, isso no futebol é claro, porque eu assinei o primeiro contrato do Paquetá, do Viseu, do Vinícius Júnior, Renier, todos esses. Gente, eles chegaram ali crianças, né? E se tornaram, eles foram revelados e consagrados ali na Gávea, né? Se não são aproveitados no time, eles são aproveitados como ativo, como moeda. E acabou. Eu sempre defendi isso e não me arrependo. Não recebi o mérito disso. Porque imagina. Jamais. Mas eu sinto isso, então, dentro do coração. É o jogar os números ao seu favor, né? Isso aí. Então essa questão de dívida, aí quando o outro entrou depois, aí dizia assim, a dívida aumentou. Pô, o que a gente fez no Ninho? Não, a evolução patrimonial foi quase nenhuma. E a evolução, e a dívida futura era uma coisa impensada. Assim, é da política. Eu só fiquei com uma mágoa que hoje já está estabelecida porque o clube já votou e aprovou a minha grande benemerência. Tem muitos presidentes que não é grande benemérito. Grande benemérito é uma situação de muita relevância de serviços prestados voluntários ao clube, muita relevância. Só existem 30, só tem vaga quando alguém morre. Você tem que ter o currículo, tem que ser laureado ou sócio proprietário, emérito, benemérito, para chegar a grande benemérito, tem que ter currículo, tem serviços prestados e ainda vai a votação. E na votação tem que ter maioria absoluta. Se não tiver um número mínimo, não é simples. Eu também, tinham 2 vagas quando eu concorria e tinham 6 candidatos. E dos 22 que foram votar, ainda tem isso, porque como são pessoas muito idosas, dificuldade de locomoção, moram em outras cidades, então esses 30 nem sempre vêm votar. Dos 22 votos eu tive 17. Então foi muito bom, fantástico. Não, e logo depois, então, para mim isso significa que apesar da política, do fura-olho, do né, lado político ali de tudo a questão, o clube em si, o clube consagrado, o clube que fala pela história do clube, compreendeu isso. Então, para mim dever cumprido, né? Cumprido. Agora legal. Só ajudo, só torcer. Ajudar. Que bacana, bacana. Eu queria agora duas questões em relação o que você contribuiu, o que você acha assim que você mais contribuiu para a potência do Flamengo hoje em dia e se tem algo que você se arrepende. O que eu mais contribuí, que as pessoas conseguem perceber, é o centro de treinamento, né? É a fábrica de craques. O brigar com os dirigentes antigos que tinham que sair da Gávea para ir para lá e que ali todos o futebol da base ao profissional eles vão se encontrar, os profissionais vão interagir e ali vão formar gerações e gerações de atletas e jogadores de futebol muito bons. Então você acha que... Sem dúvida. Isso tive que ter uma coragem. Outra coisa... Só explica um pouquinho pro pessoal como foi isso. Assim, olha, quando eu cheguei no Flamengo, tinha um terreno. Tinha um terreno com 2 campos de futebol. Não tinha luz elétrica. O treino acabava às 4h30, 5 horas porque ficava escuro. Não tinha poste de luz, não tinha luz, rede de internet, computadores.
Isso não existia. Então, a gente entrou e montou um Flamengo de base e formação lá. E quando eu saí, estava 80% pronto já o módulo do futebol de base. Uhum. E se não fosse uma ideia e uma concepção muito boa, eles não tinham continuado e o Flamengo hoje está numa situação, estrutura toda. Com certeza. Então, é muito importante formar bons jogadores. Isso, acho que minha contribuição foi evidente. Os contratos de patrocínio, a da Adidas está até hoje, e a situação de ter feito uma modalidade como o basquete ter se tornado uma grande potência. E a segunda modalidade do clube, que eu tive uma participação direta nisso. Eu acho que dá para pontuar assim, algumas coisas, mas eu percebo essas como os pontos, o ponto alto ali. Solucionei alguns problemas difíceis, tive algumas situações administrativas bem complicadas, mas no fim a foto está lá, né, na Galeria dos Presidentes, com as contas aprovadas, sem ressalva, então o Flamengo seguiu. E também o remo, né? Eu me apeguei muito ao remo, eu vou às regatas até hoje. Eu não vou em todos os jogos de futebol, nem todos os jogos de basquete, nem todas as competições de natação, mas eu praticamente vou em todas as regatas, que é o esporte fundador. E isso eu tenho um orgulho muito grande, sou muito bem recebida. Fiquei um pouco madrinha ali, mãe daquela turma toda. Galera. Que legal. Isso eu guardo com carinho. Que bacana. Eu acho que é isso, uma atleta que foi formada no clube, que chegou à presidência, que é grande benemérita e continua somando, né? Eu acho que essa é a minha função hoje. Isso é ótimo, muito legal mesmo, assim. O clube, como qualquer coisa assim na vida, ele tem que dar início em algum momento. E eu acho que você fez brilhantemente esse início ali essa transição. Da transição e tal. E tem algo que você se arrependa, que não faria, ou algo que faria de outra forma? Não, olha, assim, o lado da família, o desgaste emocional, não me arrependo. É impossível você se arrepender de ter sido presidente do Flamengo. É impossível. Isso aí não existe. Não existe. Mas assim, é muito doloroso, né? Muito doloroso, porque é uma entrega. Você não recebe salário, as pessoas acham que você recebe uma fortuna, não recebe salário. Então, uma coisa de coração, uma entrega, e talvez isso tenha atrapalhado na minha saúde aí, alguns anos que eu tenha perdido, não sei. Talvez a única coisa que eu possa pensar de arrependimento, é uma coisa da minha saúde, porque do resto, uma experiência incrível, né? Uma mulher que foi presidente do Flamengo, que cumpriu e que tem essa história para contar. Com certeza, e uma história linda, né? Não é? E se eu tivesse que me arrepender, ainda que não me arrependo, eu me arrependeria do que eu fiz, jamais do que eu não fiz. Então a coragem para enfrentar isso, tem que ser muito grande. Acho que eu consigo encarar qualquer desafio aí. Com certeza. E como era você, como presidente, lidar com outros clubes, assim, os clubes do Rio, com os outros dirigentes? Como que é isso, assim? Esse meio por trás das câmeras aí que a gente não sabe. Estranho, porque existia o Clube dos 13, né? Que o Flamengo, junto com o Corinthians, conseguiram terminar. Não fazia mais sentido ter uma empresa que negociasse o direito de transmissão por você. Por você. Na época que foi fundado e criado, né, existia um problema financeiro, a CBF não conseguiu organizar o Campeonato Brasileiro. Mas superado isso, depois de muitos anos, os clubes podiam negociar. E o Flamengo, quando eu cheguei, recebia o mesmo valor do que o Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos. E vende muito mais, tem muito mais, a torcida é muito maior, muito mais audiência, muito mais pay-per-view. E então tinha que romper. Se não rompesse, não estaria defendendo o Flamengo. Tava igual, o Vasco também entrava nesse grupo. Não pode, não tem como, não dá para comparar. Aí Flamengo e Corinthians, nós montamos uma estratégia, terminamos com o Clube dos 13 e aí o clube passou a fazer o contrato que lhe cabia. Então, outra coragem, né? Porque eu chegava no Clube dos 13 e não tinha nem banheiro feminino. Caraca, sério isso? Eu tinha que ir no banheiro das funcionárias, não tinha. Caraca, não era preparado pra... Não, claro que não. Caraca, que loucura isso.
Mas era esse contato com os times do Rio, eram tranquilos? Na época o presidente do Vasco era o Roberto Dinamite, que é um ex-atleta, então muito respeito. Maurício Assunção, do Botafogo. O Peter Simpson, né, do Fluminense, também uma pessoa da minha geração. A gente conseguia conversar, a rivalidade sempre teve, mas o Rio funcionou bem, assim, a federação tinha uma relação boa com esses clubes. Os esportes e tal. Ah, que legal. E com os jogadores, isso é uma curiosidade, assim. Você tá há anos e anos, você viu milhares de atletas ali dentro do clube, mas agora pro futebol, assim, quais os atletas, assim, os jogadores e tal, pode ser tanto presidente, tanto na época do clube, que são, assim, os caras mais gente boas, assim, os caras que fizeram diferença pra você? Olha, o que eu achei muito legal é porque eu nunca passei qualquer tipo de constrangimento. Ou qualquer crítica que tivesse era sobre a administração, sobre aquele resultado pontual, aquela rodada, aquele campeonato, alguma coisa assim. Não era algo pessoal. Pessoal. Né? Então nunca teve algum envolvimento com o jogador, porque eu vou falar assim, eles vão acabar inventando alguma coisa, né? Tudo bem que eu sou casado, tenho filho, mas a maldade, mas nunca foi porque isso foi uma coisa que eu sempre impus o respeito. Respeito, o olho no olho, o trabalho, não tem qualquer tipo de envolvimento de nada pessoal. A minha relação mais bacana de amizade, eu posso falar que foi com Wagner Love. Ah, é? Que bacana. Foi muito legal, assim. Nós trouxemos ele 2 vezes, não tinha nada a ver com isso, mas é um cara que sempre gostou muito do Flamengo, muito, e de uma generosidade, muito querido, muito bacana, assim. A melhor lembrança que eu tenho dele é ele defendendo o Flamengo, mas assim, a alegria que ele trazia. Um cara gente boa. Esse é um cara gente boa. Eu acho que pro time e pra diretoria. E flamenguista, né? E tinha esse negócio de resgatar um jogador. É a melhor lembrança que eu tenho, assim, de relacionamento. Claro que alguma coisa que veio da base, esses jogadores todos que eu vi crescer, então eu ia nos campeonatos de base, eu ia Copa BH, eu ia bastante. Caraca. Eu sempre gostei muito da base. Sempre, sempre. E um moleque que você viu deslanchar assim, você acha que foi o Vinícius, né? Ah, foi assim. Paquetá também. O Viseu tinha uma relação engraçada, porque ele entrou como tinha que entrar, mas o tio dele era porteiro do meu prédio. E quando ele foi embora, já não estava mais no Flamengo, ele veio agradecer. Falei, mas não tive nada a ver com isso, ele era bom mesmo, né? Tem um outro jogador, muito engraçada a história também, o Tuller, né? Que não está mais. A mãe dele, a Milene, era minha gerente no banco. Que legal. Então, coincidências assim do Rio de Janeiro, sensacionais, né? Ótimas, assim, de Rio de Janeiro e de convivência boa. Ah, que legal, que legal. E que permanece até hoje, né? Isso acho que é mais rico do esporte, né? Você tem uma linguagem, uma passagem, mas as pessoas veem muito humano, né? Apesar de todo o profissionalismo que envolve futebol, essa coisa, essa ganância toda, tem um lado mais humano do dia a dia. Da paixão também. O Denir, que é um funcionário maravilhoso, Clebinho, Claudinho, Claudeci, né, que ficam mais na bilheteria. Que a gente se encontra, é uma festa. Pinheiro, de Pinheirinho, são os seguranças. Pessoas que eu acho que fazem parte da minha família, né? Eu faço parte da família deles, eles da minha. Isso pode passar presidente, pode passar jogador, não vai mudar. Entendi. Isso vai ser para sempre. A Silvana, que é secretária da presidência, foi comigo, foi com o Bandeira, tá com o Landim, foi do Veloso, foi... Regina também da presidência. Então, essas pessoas que fazem a história do Flamengo nos bastidores, né? Que dão a cara também, que dão Flamengo, uma vida, né? E isso é muito legal, muito, né? Legal, muito legal. E como que é, assim, você agora na rua? As pessoas lembram? Como que é isso, assim? Alguém fala alguma coisa? Patrícia... Olha, o que eu acho engraçado, porque tem um lance que é muito gozado. Eu fiquei muito ligada com a situação da chegada do Ronaldinho e tal. Então, às vezes eu estou num restaurante, já aconteceu mais de uma vez,
E hoje em dia de máscara, né? Que é uma coisa... Difícil. Aí a pessoa chega e fala assim, agora eu sou Mengão, que foi o que o Ronaldinho falou. Agora eu sou Mengão. Todo sem graça. Né? Mais de uma vez, né? E as pessoas falam, é muito carinhoso, né? Assim, todo o desgaste que eu tive político não se transformou em desgaste na rua, assim. Nenhum. Pelo contrário. Eu acho que é isso. Eu sou tão Flamengo quanto eles. Eu não sou mais, nem eles são mais do que eu. Nós somos todos. Uma grande família, uma grande nação, né? Que legal. Adorei essa parte de Flamengo. Eu nem queria falar muito, né? Para não polemizar. É verdade. O Flamengo está muito bem, obrigada. A gente tinha falado... Eu queria agora um ponto em relação a trabalhar nesse meio. Você citou algo em relação ao olho no olho, ao respeito. Eu queria que você falasse um pouco para as mulheres que pretendem fazer isso, mas têm medo. Que trabalham com futebol ou com política, que seja, mas precisa daquele empurrãozinho e falar, olha, vale a pena, vale... Eu queria que você como mulher pode falar isso. Não viveu. Não são situações agradáveis nem fáceis. Mas eu acho que tem, assim, cada mulher que tiver no universo masculino, eu não tive tanta dificuldade, porque eu tenho 4 filhos homens e um marido. E sempre comandei e liderei equipes masculinas. Então, foi tudo muito natural. E como eu era uma nadadora de ponta, eu treinava com os homens, porque eu estava à frente das mulheres. Então, eu não tive nenhum desgaste, eu nunca sofri nenhum desrespeito, nada. Nesse aspecto, eu não tive problema. Então, talvez isso tenha me ajudado, facilitado alguma coisa. Por outro lado, eu acho que cada mulher que estiver no universo masculino, que queira trabalhar e crescer, enfim, se destacar, tem que encontrar o seu formato. Porque o que eu vejo é que muitas mulheres chegam com muita força, com muita truculência, porque quer se mostrar forte no mundo masculino. Não é por aí. Você tem que ser você, porque quando você passa verdade, quando você passa conhecimento, isso sim é fundamental, conhecimento, estudo, sensibilidade para ouvir o outro, não impor, né? Porque elogio é muito bom que você faça nas equipes que você comanda publicamente. E chamar atenção, chama num canto. Porque isso só vai te ajudar a ser uma pessoa melhor e a resolver os problemas de uma forma mais tranquila. E acho que o fundamental, o problema, a gente tem todos os dias. A gente acorda e fala assim, qual é o desafio de hoje? Então, a excelência ela é todo dia, em qualquer tarefa. Por mais simples que seja, a gente tem que buscar essa excelência, o melhor para aquela tarefa, que pode ser lavar um copo. Né? Na pandemia, lavei bastante. Continuo. Mas assim, em cada tarefa, fazer da melhor forma. As pessoas observam isso. As pessoas percebem isso. O detalhe, o cuidado, a percepção do outro. E também percebem e te testam conhecimento. Isso passa uma credibilidade. Credibilidade, né? isso. Muito legal. Eu acho que é uma dica. Não sei se é de sucesso, aí cada um faça o seu... O sucesso é relativo, é subjetivo. O que você chama de sucesso? Eu estou buscando ainda, porque o dia que eu achar que eu alcancei, terminou. Né? Para. Hoje eu estou numa área que é mais social, que eu amo, que é uma loucura. Era o que faltava para mim, né? Eu tinha muito alto rendimento, eu tinha muita coisa empresarial, eu tinha muita questão da gestão, mas eu não tinha essa pegada social, né? Ajudar o próximo. Queria que você contasse um pouco. O que é essa Patrícia de hoje aqui? Nossa, eu hoje trabalho, eu tenho um instituto, né? Que monta os projetos sociais, a gente tem um projeto social em Santa Cruz, com 1.050 crianças. Caraca. Em basquete, vôlei, futebol, atletismo. Para transformar vidas mesmo, né? Com esporte. E transforma. Caraca, fantástico. Mas não é só isso. Eu estou trabalhando no SESC, que é um serviço social do comércio. Então, só social. E um comércio que com a pandemia está abalado, né? Então, a gente tem que buscar tirar... aquela força, né? Da onde não tem. O empresário que não consegue mais, ele precisa continuar, porque a gente precisa... crescer aqui no Rio de Janeiro, né? O Rio está muito sentido com tudo isso, né? Vem de umas situações políticas muito desfavoráveis, ainda veio uma pandemia para, matar a gente. Então,
eu vivo esse momento dessa questão social, que ela é muito aparente, né? Que ela é muito evidente. Nessas oportunidades que vão se abrindo, que eu vou convencendo o presidente da empresa que é importante investir, eu faço essas boas relações, né? Legal. Esse conhecimento todo de pessoas, eu junto pessoas e ideias e procuro filtrar e montar um grande projeto. E eu tenho me saído muito bem, assim, eu não tinha essa noção essa noção de quanto que tudo isso que foi realizado ao longo da vida, né? E ser mãe de 4 filhos, tem isso família, também, a vida pessoal, né? né? Que isso ia dar uma boa mistura, sabe? E que quando eu chego para dar uma palavra de conforto, um carinho, ou propor uma coisa legal, é sempre com muito bom humor e aquele olhar das pessoas de agradecimento. Porque a gente busca a vida inteira na competição aquele reconhecimento que é a medalha, é o troféu, é o título. Mas quando o reconhecimento ele é num olhar, numa troca ali, né? Aquilo ali entra em você e é inesquecível. Eu não me lembro todos os momentos positivos do esporte, não me lembro todos os momentos do Flamengo, nem momentos da política, não me lembro todos. Na verdade, a gente tem um mau costume de se lembrar dos mais dolorosos. O que dói, né? Que dói. Mas esse é recheado, trabalho social é recheado de momentos encantadores, difíceis, assustadores, mas ricos de emoção, né? Isso faltava na minha vida. É o que completa, né? E isso passa, eu acho que tanto o ruim, o olhar ruim, aquela pessoa, é tanto bom, assim, isso passa é a questão de inspirar. Né? Exato. Eu estou na fase de inspirar pessoas a superar a adversidade, a dificuldade, vira a página, vira a chave, vamos embora. Aí conto 500 histórias, e o que mais tem é história. E aí vamos tentando entender, você tem a sua história, conta a sua, vamos tentar mudar, pequenas vitórias todos os dias, vamos lá, vamos chegar. E a gente chega. Você citou sobre o Instituto. Conta mais, eu queria entender mais o que é isso, porque assim, e quantas crianças? 1.050. Cara, são 1.050 famílias e vidas que você está transformando, e através do esporte, né? Que o esporte ele é transformador. Conta um pouquinho mais. A ideia, quando a gente fundou o Instituto, ele começou muito por acaso, foi porque eu trabalhava nessas grandes academias, nesses grandes clubes, e só podia fazer natação quem pagasse, fosse sócio de um clube ou pagasse uma academia. Então, aquelas pessoas... E a gente mora num Brasil que de costa a costa é litoral, né? Então, aprender a nadar é uma necessidade. E não tinham piscinas públicas, ou poucas, e era insignificante na época. Hoje até tem algumas vilas olímpicas e tal, ainda acho um número muito pequeno, não funcionam no tamanho, mas antigamente não tinha. E aí, na hora do almoço, eu comecei a fazer uns preços promocionais e dar umas bolsas para os filhos dos porteiros, né? É sempre no Alto Leblon, né? Onde tem grana, né? Onde o pessoal paga a academia ou paga um clube. E garçons, e começou a acontecer, algumas crianças talentosas, algumas pessoas que tinham trauma, pânico de água aprenderam a nadar. Legal. E começamos a treinar também uns jovens que queriam se candidatar e se candidataram, e hoje são bombeiros, né? Um curso de bombeiros. Bacana. Mas isso tudo de coração, naquele horário ocioso, horário... que a piscina estava livre. Que estava livre. E funcionou muito. Funcionou muito. E aí eu senti necessidade de, falei, bom, eu preciso de um espaço grande, de um lugar em que eu consiga atender um número grande de pessoas e que eu possa fazer contato com as escolas públicas do entorno. E esse lugar sempre foi o Flamengo, né? O primeiro lugar que eu sempre penso para tudo na vida é o Flamengo. E aí no horário do almoço a gente começou a dar aula para os filhos dos funcionários e fazendo acordo com as diretoras do CEP Nação Rubro-Negro, Sérgio Vieira de Mello, Jorge Pfister, né, que ficam ali do lado do Flamengo, na Cruzada Santos Anjos, né, na escola municipal. E começamos a receber crianças da Rocinha, Vidigal, Cruzada, Parque da Cidade. E aquele negócio começou a crescer.
era no horário do almoço, tinham poucos associados. No início foi muito difícil, porque tudo que acontecia era culpa das crianças do projeto. Entendi. Preconceito danado. Tipo, muito difícil. Parou a bomba da piscina lá, foi porque... problema. O banheiro tá sujo, aquelas crianças são mal educadas, sumiu alguma coisa, e isso foi bem complicado. E ao longo do... Isso era início de 2000, 2003, 2004... a gente fundou o Instituto em 2006, né? Legal. Eu comecei de uma forma também amadora e depois a gente montou o Instituto. Então o Instituto começou assim, com esse contingente de pessoas que queriam nadar, não tinham como, tinham um problema de asma. E quando a gente chegou nas escolas do entorno, as diretoras passaram para a gente só os problemáticos, os hiperativos, as crianças que ninguém queria. Eu falei, não, esses que eu quero. Esses que eu quero. Legal. Alguns se tornaram atletas. E, para terminar, uma história muito curiosa, foi que o Canetti, que é o treinador de polo aquático do Flamengo, ele aproveitou muitas dessas meninas, porque essas meninas fortes, de comunidade, aguerridas, né? Escola de natação na Zona Sul não são todos que se predispõem a sobrecarga de treinamento, né? Tem tantas possibilidades, né? Quando chega numa situação assim, que aquilo é uma oportunidade, que é uma porta, é mais fácil se você impor treinamento esportivo, né? Disciplina, é mais fácil, né? E aí, os anos se passaram, ele montou uma equipe de polo aquático feminino, continua até hoje e tal. Os anos se passaram, isso eu estou falando do ano 2006, 2007, 2008, por aí. Quando eu fui trabalhar em 2017, no Legado Olímpico, no Parque Olímpico, quando a gente foi reabrir o Parque Olímpico, né, as grades, literalmente ali na Belardo Bueno, eu fui com tinha uns 6 ou 7 guardas municipais. E quando a gente abriu o portão, né, olha, tá aberto, parque aberto para visitação, tarará, caminhada, as arenas algumas funcionavam. E aí uma guarda municipal começou a chorar compulsivamente. Mas chorava. Eu falei, deve ser Flamengo, né? Porque a primeira coisa que me veio à cabeça, deve ser Flamengo. Eu falei, mas o que foi? Ela falou assim, olha, você mudou a vida da minha filha. Aí eu falei, peraí, vou gravar isso. Conta essa história aí. Pois é, minha filha Vitória começou no projeto social do Flamengo, de natação, ganhou o primeiro uniforme, começou a competir, começou a ganhar campeonatos, foi para a seleção brasileira, ganhou uma bolsa de $80 mil na UCLA. Ela mora no Parque da Cidade, ali do lado da Rocinha. Na UCLA, agora está em Barcelona, já foi a 2 Olimpíadas. Eu não sabia, falei, gente, nossa, olha só. A transformação de vida. O que você faz pode repercutir de uma forma tão inusitada e transformadora na vida das pessoas. E isso, assim, mas foi um encontro. Eu chorava, eu falei assim, mas como é que pode? Eu preciso falar com a Vitória. E o nome dela se chama Vitória, né? Tem tudo a ver com com esse ambiente. Isso. Mas foi muito... E se eu não tivesse, naquela hora, abrindo o portão, a guarda não tivesse, naquela escala, né, eu não ia saber dessa história. Nunca, a gente montou esse trabalho todo e não ia ter... isso, né? São tantas vidas transformadas assim que às vezes você nem sabe. E tem muitas histórias, mas eu acho que essa, assim, foi muito impactante. E aí a consolidação, que era importante que o Instituto fizesse trabalhos sociais, que revelasse esses talentos, que desse oportunidade, que valorizasse o professor local, né, o morador dali, que não tem que se deslocar. O cara mora em Santa Cruz e tem que se deslocar, às vezes, numa academia na Zona Sul ou em outra região. Não, aí a gente monta um projeto dentro da realidade dele, onde ele pode somar, onde ele foi formado, onde ele foi criado, com aquela segurança. Então, tem sido muito rico tudo isso, assim. Legal. É a fase mais bacana que eu estou vivendo, né? Dessa minha vida, desde né? Os 5 anos, né? Sim, sim. Mas isso também só foi possível por isso tudo, né? Com certeza. Para chegar aqui. Então, era uma história que eu queria contar porque dá certo. Quando você se predispõe a fazer uma atividade voluntária, somar parcerias e esforços, você pode ajudar como, porque tudo precisa de recurso, tudo precisa de investimento, né? Porque nada se faz do... Não, e eu quero tudo bom melhor, não quero comprar bola barata, não. Eu quero a bola boa, eu quero a chuteira boa, eu quero o uniforme bom, eu quero a touca boa, porque eu quero que eles vivenciem o que tem de melhor. E se tiver potencial, vai chegar. Com certeza. Então,
Muito legal, Patrícia, adorei. Falamos aqui de tudo, desde os seus 5 anos de idade até a presidência do Flamengo, até o Instituto agora. Mas dá para editar e cortar, porque tem muita coisa. Não, ficou ótimo. Queria agradecer muito. E a última dúvida aqui pra gente finalizar, e a Patrícia do futuro, assim, você pensa o que pro futuro? Vai chegar algum momento que você vai falar, não quero mais fazer nada, só viajar. Eu acho que é importante as pessoas, eu entendo a vida dessa forma, é uma grande maratona. Se eu largo pensando na chegada, eu canso antes. Com certeza. Então, eu tô sempre correndo, né? Eu já atingi alguns quilômetros, eu tô caminhando para o final. Mas o final ainda não chegou. Eu ainda não cruzei a linha de chegada. Então eu não sei qual é o futuro. O futuro é trabalhar e ver essas coisas acontecerem, né? E ter história para contar. Contar, com certeza. Enquanto eu tiver história para contar, a gente leva também, né? Isso aí. Que legal. Muito obrigado. Nada. Mais uma vez, foi ótimo. Eu acho que a gente passou de tudo aqui, essa experiência de vida maravilhosa. Muito obrigado mesmo. E eu queria que você desse um tchau pra galera aí, falasse obrigado, sei lá, qualquer coisa pro pessoal. Não, eu agradeço a oportunidade. Desculpe se eu me alonguei nas respostas, né? Eu não tenho o costume de falar, eu prefiro somar, né? As pessoas chamam, opa, conta comigo, mas não me apresento. Essas redes sociais, eu acho que elas são muito complicadas pra gente que é um pouquinho mais velha, né? Essa adaptação, ela é lenta. Mas então eu queria agradecer, dizer que foi uma grande honra e uma alegria grande poder me lembrar de algumas dessas histórias. Tem outras, a gente pode marcar um novo encontro. Parte 2, hein, galera? Tá vendo? Lógico. Mas é importante a missão e a mensagem que eu queria passar para as pessoas é sempre uma mensagem extremamente positiva. Eu sou uma pessoa que só vejo vantagem de estar vivo. Todo dia. Então, falar com uma pessoa, um olhar, é tudo muito difícil, mas é menos difícil para quem é mais duro, né? Uhum. Para quem trabalha, a vida ela não é tão dura assim. Ela é dura para quem é mole, né? Para quem é mole, para quem só reclama, quem perde energia e tempo reclamando e focando no problema, vai ficar para trás. Eu procuro focar na solução. Problema a gente tem todo dia, toda hora, todo instante. Qual é a solução? Vamos juntos buscar a solução. Né? Eu sou uma pessoa que procura a solução. Não, eu tenho certeza que sua vida foi assim, tem tantas histórias, você chegou em tantos lugares exatamente por isso, assim. Por sim. tentar chegar na solução. E nem fui solução. nota 10 em todas, não. Uhum. A vida da gente, os capítulos são felizes, tristes, ótimos, ruins, médios, e é da vida. Mas é importante construir essa história, para ter no livro da vida depois esses capítulos muito bem consolidados, né? Fases consolidadas. Com certeza. Acho que esse é o segredo. E é isso, galera. Se é que tem, né? Muito obrigado, Patrícia. Sério, foi uma história super positiva, você passou tudo transparente como sempre, assim, foi ótimo. Muito obrigado mesmo, acho que vai contribuir muito no nosso podcast. E é isso, galera. Muito obrigado. Se você que gostou, dê um like aí. Abraço, tchau, tchau. Fala, galera! Para você que gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho e dá aquela moral. Valeu!